Boa noite a todos, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é Elder, mais uma vez com vocês. Acho que não sei se é a quarta ou quinta aula que eu vou ministrar para vocês. Chegando, né, gente? Querer ser chavão aí, não. Sempre que eu converso com vocês aí, eu falo isso que está chegando, mas agora está quase aí. Espero que estejam estudando numa boa, todos calmos aí, na medida do possível. E vamos lá. Bom, hoje o assunto é um assunto diferente, é uma nova frente que a gente vai começar. Acho que ela é composta por mais 2 ou 3 aulas, eu não me recordo. E o assunto é ecologia. É um assunto que já foi muito mais frequente no Enem, ele caiu muito mais no passado, quando as universidades federais ainda não faziam parte do Enem, né, até 2012, 2013. E agora ele cai, mas é com menor frequência. Não é porque que ele cai com menos frequência que a gente não vai falar, né? Mesmo porque o ano passado caiu uma questão desse assunto. E como vocês sabem, se o curso for um curso concorrido aí, né? Seja ele engenharia, direito, medicina, né? Os que são mais concorridos, às vezes um teste, 2 testes, e você fica fora. Então, vamos prestar atenção aí, porque vocês vão ver que é um assunto tem muito conceito, só no final que a gente vai mostrar a questão de cadeia, de pirâmide, que vai mudar um pouquinho, mas até então eu vou ficar aqui só, não digo lendo slide, mas vou ficar só aqui falando para vocês, né? Não vamos ter como explicar, eu só vou citar. Então, ecologia. Como vem essa palavra vem do grego, né? Eco e logia. A palavra eco é de casa e logia estudo. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Helder, mas estudo da casa? Sim, onde nós moramos. Que é o quê? É o planeta Terra. Então a ecologia estuda o meio ambiente. Estuda o ambiente, o habitat, onde nós vivemos. Né? Então por isso que se chama ecologia. E não só estuda o meio ambiente, como também as interações dos seres vivos entre si, esses seres vivos, sejam eles da mesma espécie e de espécies diferentes, e a interação desses seres vivos também com o meio ambiente. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte de geografia. Em biologia não costuma cair, mas geografia eu já vi cair isso aí. Mas como está meio entrelaçado, aquela questão de questões interdisciplinares, né? Então eu acho interessante falar para vocês. Os ecólogos, né, que são os estudiosos da ecologia, eles têm 2 frentes. Então tem os ecólogos que vão para teoria preservacionista e outros que vão para conservacionista. O que vem a ser isso? Preservacionista. Vocês estão vendo aí no desenho, tem uma árvore, né, no caso uma floresta, que está proibida a entrada de seres humanos. Então, nós vamos restringir a entrada, ou seja, vai proteger essa região sem interferência humana. Então, a natureza é como se fosse algo intocável. Então, essa é a teoria de preservar. Já tem outros ecólogos que seguem a linha da teoria conservacionista, que percebam, né, aqui tem a menininha, no caso aqui uma moça, tem uma casa. Então, o que? É compartilhar, né, o mesmo ambiente. Então é viver em harmonia, em equilíbrio, que envolve a questão da educação. Então tem que educar o ser humano para conviver em equilíbrio com a natureza, coisa que está difícil hoje, né, gente? Essas queimadas aí de Amazônia, Pantanal, é assustador. Então é educar o homem para que ele consiga manejar, né, o meio ambiente de maneira sustentável. Então o quê? Não jogar lixo em qualquer lugar, não cometer incêndios, coisa que está difícil, como eu falei para vocês, não matar animais, né? Então é tentar manter uma forma conciliada, né, do ser humano com o meio ambiente. Níveis de organização. Eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, não está no assunto da ecologia, que vocês vão ver onde que vai entrar a ecologia, mas é como se fosse uma pequena revisão. Os níveis de organização, eles foram criados pelo ser humano para quê? Para a finalidade de facilitar a classificação dos seres vivos, da natureza e tudo mais. Então, qual que é o primeiro nível de organização?
é o átomo. Vocês lembram, né, a parte de química aí, que o átomo é a unidade básica da matéria, é algo indivisível. Depois vem a molécula, que é o conjunto dos átomos. Então nós temos as moléculas, né, orgânicas e inorgânicas. Aquelas orgânicas que têm, a maioria não tem o átomo de carbono. Falo maioria porque o CO2 ela tem o, o átomo de carbono e falam que ela é inorgânica, tá certo? Depois tem também a organela, como vocês viram, acho que foi na primeira aula, são estruturas, né, presentes dentro das células que realizam uma atividade. Então, no caso aqui dessa figura, é a mitocôndria. Tive uma aula com vocês sobre respiração celular, então comentei sobre ela com vocês. Depois, o próximo nível de organização é a célula. Então nós temos aí célula animal, vegetal, no caso, né, essa aqui é uma célula animal devido à parede celular. Vocês percebem que tem um núcleo organizado, então o que? É um ser eucarionte. Nós temos também o procarionte. O próximo nível organizacional, tecido. Nada mais é que o que? Um agrupamento de células. Então eu tenho tecido muscular, tecido epitelial. Depois órgão. Órgão é o que? Um conjunto, né? Um grupamento de tecidos que aí vai desempenhar uma função. Coloquei aqui um fígado. Ele produz enzimas, produz, no caso, a bile, tá certo? O próximo nível organizacional, sistema, que é um conjunto de órgãos. Então, o que? Percebam aqui, o sistema respiratório. Tem vários órgãos, tem os pulmões, tem a traqueia. Então, eles vão exercer uma mesma função, né? Vão estar atrelados aqui à respiração. Então, o sistema respiratório, todos esses órgãos vão estar associados a uma única função. Por fim, o organismo, que é o ser, né? Que para a ecologia, então a ecologia entra aqui, ó, unidade básica de estudo de ecologia. Tudo que eu falei para trás é só para a gente chegar no organismo. Então, o nível organizacional básico, né, da ecologia é o organismo. Então, o organismo somos nós, seres humanos, os fungos, as árvores, bactérias, aves, ok? Então, acima do organismo, que é o estudo da ecologia, ele vai envolver o quê? O conjunto desses organismos interagindo com o meio ambiente. Então, cada, como que eu posso falar para vocês? Cada classificação vai ter um tipo de um nome. E aí vocês têm que guardar esses nomes, tudo bem? Porque eles costumam perguntar. Como eu falei para vocês, a primeira parte da aula é muita teoria, muito nome, não digo decoreba, né? Mas vocês têm que focar, porque numa dessas vocês podem errar. Então, população. Coloquei essa figura, percebam que são várias girafas aqui, são 3 girafas. O que é? É o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, só tem um girafa aqui. O que é espécie? São aqueles indivíduos que, ao se cruzarem, eles vão ter a capacidade de produzir indivíduos férteis. Vocês tiveram já essa aula. Então, mesma espécie, após o cruzamento, vão gerar descendentes férteis. Já que a comunidade é um conjunto de populações, então percebam aqui, eu tenho minha população de girafas e minha população de zebras, tá certo? Então, quando eu tenho diversas populações no mesmo ambiente, numa mesma época, né, no mesmo tempo, eu digo que é uma comunidade. Ela também é conhecida como biocenose. Não é frequente perguntar isso, mas lembra que desde a primeira aula que eu falei para vocês, eu fico falando. Gente, tem algumas palavrinhas que eu gosto de falar porque às vezes elas vêm em enunciados e vocês vão falar, poxa, mas o Helder nunca comentou isso com a gente. Essa é uma palavra que eu tenho que falar, porque às vezes pode vir num exercício de ecologia, biocenose daquele ambiente. O Helder nunca falou biocenose.
Logo vocês vão entender, biocenose é a parte viva, né, dos organismos daquele ambiente. Então, um conjunto de populações, que é a comunidade, é também conhecido como biocenose. Um adendo, só interrompendo essa questão dos níveis de organização, eu tenho que falar das comunidades aquáticas, porque elas têm, depois vocês vão ver lá na pirâmide, elas têm um tratamento um pouquinho diferente, e isso já caiu em vestibular. O tratamento da pirâmide, mas para vocês entenderem, eu tenho que falar aqui das comunidades aquáticas. Então nós temos 3 tipos de comunidade. Então, primeiro aqui são os plânctons, tá certo? Os plânctons, eles são seres flutuantes, eles ficam aqui, ó, na extremidade, quase no limbo aí, ó, na interface da parte aquática com, né, o ar. Então, ele é composto por fitoplânctons e os zooplânctons. O fitoplâncton, ele é composto por algas, bactérias e não sei se vocês já ouviram falar, né, que às vezes o pessoal fala, antigamente falava muito isso, que a Amazônia era o pulmão do mundo, que ela liberava muito CO2. Eu acho que eu falei para vocês que isso é uma falácia, uma mentira, né? Na aula de respiração e fotossíntese, porque se eu estou numa vegetação clímax, né, uma comunidade de clímax, que é uma floresta, no caso da Amazônia, tudo que ela vai produzir, ela vai consumir. Então, se ela produz bastante oxigênio devido à fotossíntese, ela vai respirar também esse oxigênio para fazer a sua respiração. Então, ela vai consumir esse oxigênio. Então, eu não posso falar que ela é pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os plânctons, esses sim, porque eles têm uma alta produtividade, uma alta reprodução, e essas algas, sendo bactérias, aqui por fotossíntese, quimiossíntese, elas vão produzir o seu alimento, que é o carboidrato, e vão liberar O2. O zooplâncton são aqui microcrustáceos, são pequenos animais quase microscópicos que a gente não consegue enxergar, mas que eles servem de alimentos para peixes pequenos. Então o nécton, que já é uma comunidade mais intermediária, eles são seres que se deslocam ativamente. Eu esqueci de falar, isso aqui pode ser tanto em água marinha ou doce, tá? Então pode ser tanto mar quanto lago ou rio. Então aqui, os néctons eles vão ficar na região intermediária, então compostos por peixes pequenos, grandes, baleia, golfinho, assim por diante. E os bentos são aqueles seres que ficam ao fundo, né, seja de um lago ou do mar, que tem o fitobentos e os zoobentos. Os fitobentos são, né, algas, vegetais que são presos aí, né, são fixos, vamos falar assim, que aqueles que são sésseis, eles estão presos, ou se não errantes, aqueles que andam vagarosamente. No caso dos animais zoobentos, o que? Um caranguejo, ele anda vagarosamente. No caso de um animal que ele fica preso, é um marisco. Já um outro que é um animal que é césseo também, é a estrela do mar, né? Ele vai andar vagarosamente. Lembra que eu falei para vocês, nos filos, a gente falou sobre artrópodes, no caso, que é o caranguejo, tem os equinodermos, que é a estrela do mar. Então foi tudo já isso falado para vocês, mas aqui agora situando eles no habitat, né, no ambiente deles. Tudo bem? Então voltando aos níveis de organização, então após comunidade a gente entra em ecossistema. Isso aqui é legal vocês guardarem, tá? Uma figura bonita aí, parece um paraíso. Percebam que tem diversas populações, tá? Então, eu tenho aqui elefante, girafa, tem várias, né, populações. Então, vai me gerar o quê? Uma comunidade. Então, são o quê? Os fatores bióticos, que tem vida. Lembra que eu falei para vocês que chama biocenose? Então, a comunidade, composta por todos esses animais, juntamente com os fatores abióticos. O que é? É aqueles fatores que não têm vida, que é o biótopo. Então, qual que é o biótopo vamos falar dessa cena aqui, entendeu? São a água, a umidade,
o ar, a temperatura, o solo. Então, tudo que não tem vida, que compõe o ambiente, ele vai se chamar de biótipo, que são os fatores abióticos. Então, a partir do momento que eu junto a minha biocenose, que é a minha comunidade, com os meus fatores abióticos, que é o biótipo, que, como eu falei para vocês, ar, temperatura, pH de água, umidade, tudo junto vai me dar o que? O ecossistema. Legal? Essa aqui é uma classificação intermediária. Tem alguns ecólogos que utilizam, tem outros que não, mas eu gosto de falar ela porque ela está atrelada com a geografia. Então, voltando àquelas questões de interdisciplinaridade, ela pode às vezes cair. Em geografia, isso aqui é certo, isso aqui todo ano cai. Né? O que é o bioma? São conjuntos de ecossistemas. Então, percebam que eu tenho Amazônia, Cerrado, Caatinga. Aqui eu tenho uma característica que é singular a ele. Então, aqui, ó, vegetais xeromórficos, né, que é o cacto, tem espinhos. Percebe que tem vegetações rasteiras, diferente do cerrado. Vocês já viram em geografia que eu tenho árvores com tronco tortuoso, né? Alguns arbustos, já não é vegetação rasteira, mas sim arbustos. E totalmente diferente de uma mata atlântica, que é uma floresta tropical, uma floresta densa, com árvores altas, com copas, né, robustas. Então vocês percebam que cada bioma tem a sua característica. E o ecótono é uma região que está entre um ecossistema e outro. Então não sai, um exemplo, estamos aqui no Sudeste, a Mata Atlântica tinha muito em Minas, mas ela foi praticamente devastada, tinha bastante no Sudeste, hoje só fica mais retida aqui em São Paulo, né? Então percebo, vamos pensar aqui, fazer uma viagem, eu saio de São Paulo, Minas e vou subindo sentido Goiás, que é onde tem mais cerrado. Não vai ser de uma hora para outra assim, aqui Mata Atlântica e logo depois já é cerrado. Não, eu tenho uma fase de transição. Essa faixa de transição é conhecida como ecótono. É onde que tem uma maior variedade de seres, né? Onde que tem uma alta biodiversidade, porque é o encontro de dois ecossistemas. Então se chama ecótono, que é a transição de um bioma para outro. E por fim a biosfera, que é o último nível organizacional. Biosfera, gente, é como se fosse um sinônimo do planeta Terra. Percebam aqui, né, na matemática, os círculozinhos, eu tenho uma interseção. Tem aqui a atmosfera, parte do ar, a hidrosfera, a água, a minha crosta terrestre, que é o solo, tudo acaba se encontrando me dando o quê? É a parte viva, né? Juntamente com a natureza e tudo mais, é onde vivemos. Então, é a biosfera. Então, é o local do planeta onde que, né, tem vida, tá certo? Conjunto, a união interseção, desculpa, desses três elementos. Aqui é um slide para vocês focarem, tá bom? Porque eu vou até colocar depois na sequência uma questãozinha de vestibular. Isso aqui frequentemente cai em vestibular. Fiquem atentos a isso. Conceitos importantes. Diferença de habitat e nicho ecológico. Habitat nada mais é do que o local onde vive a espécie no ecossistema. Então o habitat aqui eu coloquei a Vitória Régia. Percebo qual que é o habitat dela. No caso que é a Vitória Régia, né, vegetal. Qual que é o habitat dela? É esse lago aqui, tudo bem? Não sei aí se está no Pantanal tal. Então é onde ela vive, tá certo? No caso, nós moramos em Uberaba. Então qual que é o nosso habitat? A cidade de Uberaba, tudo bem? Já o nicho ecológico. O nicho ecológico, o pessoal fala às vezes, é a função do indivíduo no ambiente que ele se encontra. Eu acho meio estranho falar isso, função, né? O emprego que ele faz no meio ambiente. Não, é o papel biológico de uma espécie no seu ecossistema. Então eu coloquei essa foto aqui, tem um urso panda, ele está no ambiente dele, né? Então o habitat dele qual que é? É essa árvore aqui. Mas qual que é o nicho ecológico dele? O que ele faz nessa árvore? Do que ele se alimenta? Né? São dessas folhinhas.
questão de que hora que ele acorda, que hora que ele vai dormir, são os hábitos, se ele tem outros animais que competem pelo mesmo lugar. Então, o papel dele no ambiente que ele está e que ele exerce. Tudo bem, gente? Então, não vamos falar assim, a função desse ser, no caso aqui, desse animal, né, nessa árvore. Não, é o papel que ele exerce ali, tá? E olha como que eles cobram em vestibular. Isso aqui foi em 2013, eu até prestei esse vestibular, mas é um teste bem legal, a Unesp. Analise a tira de níquel náusea do cartunista Fernando Gonzalez. Achou algum néctar para a gente beber? Só tem folha. Festa infantil é um saco. Então percebam, gente. Se eu falei para vocês lá em Artrópodes, lembra? Dos insetos holometábolos, que tem aquela transição completa. Aqui no caso, são as borboletas, tá certo? Mas só que elas passam pela fase de larva, depois casulo e tal. E lembra que eu falei para vocês que isso é legal porque elas, né, as duas formas de vida conseguem ocupar o mesmo habitat e não ter aquela questão de competição, porque elas têm, consomem, né? Outras, que nem no caso a larva, vai consumir, no caso aqui, as folhas. E borboleta ou outros insetos, entendeu? Então elas não consomem o mesmo alimento, então elas não competem. Então vamos lá. Com relação aos insetos holometábolos, como os representados nos quadrinhos, é correto afirmar que os diferentes recursos explorados pelas formas jovem e adulta possibilitam que, em um mesmo habitat, habitats, que eu falei para vocês. Então aqui vamos pensar que é uma árvore, tá bom? Então, na mesma árvore, o mesmo nicho ecológico possa comportar um maior número de espécies. Eu não falei para vocês que nicho ecológico é a função, né? Eu falei que, desculpa, a função deixa de lado isso aí, mas é o papel biológico que aquele indivíduo exerce. Então, vamos lá, a borboleta tem asas, voa, a larva não. Elas estão no mesmo ambiente, mas não tem o mesmo nicho ecológico. É totalmente diferente uma larva de uma borboleta, né? Como que elas agem, entendeu? O que elas comem. Então, eu não posso falar que é só um nicho ecológico. Então, fora essa questão, essa alternativa. A forma jovem compõe um nicho ecológico diferente daquela forma adulta. Até aí tá legal. Então, são dois nichos ecológicos, show de bola. O que demonstra que a mesma espécie pode corresponder a diferentes nichos ecológicos, mas não diferentes habitats. Até aqui estava certo. Porém, isso aqui está errado, gente. Não é porque eu tenho dois nichos ecológicos, eu não posso ocupar dois habitats diferentes. Aqui não é o caso, tudo bem? Mas outros insetos, eles apresentam essa fase do holometábulo, fase de larva, a fase adulta, então, são dois nichos ecológicos com dois habitats diferentes. Tem alguns exemplos disso aí, né, de alguns insetos. Então essa aqui também não. Vamos para C. Os diferentes recursos explorados pelas formas jovem e adulta possibilitam que um mesmo habitat suporte um maior número de indivíduos da espécie. Ué, essa questão parece que está legal. Vamos continuar. As formas jovem e adulto competem pelos mesmos recursos em seu habitat. Eu não falei para vocês que elas não competem pelo mesmo recurso? Por quê? Porque elas têm nichos diferentes, então elas vão se alimentar de coisas diferentes. Então essa está errado. As formas jovem e adulto competem pelos mesmos recursos. Também fora. É a C. Vamos lá então. Os diferentes recursos explorados pelas formas jovem e adulta. Então, se ela explora diferentes recursos, é porque apresenta o quê? Nichos diferentes. Logo, no mesmo habitat, eu consigo ter um maior número de indivíduos, porque não vai haver competição. Na próxima aula de ecologia, vocês vão aprender as relações, que tem as relações interespecíficas e interespecíficas. Que é competição, mutualismo, predatismo, parasitismo. Então não está tendo competição. Tudo bem? Vocês viram? É uma questão recente, né, dos vestibulares modernos, como que eles gostam de colocar com quadrinhos, e tá tudo a ver com o que a gente falou agora, questão de habitat e nicho ecológico. Níveis tróficos. Os níveis tróficos estão associados, atrelados à cadeia alimentar.
Mas vocês vão perguntar, o que é trófico? Trofia vem do grego, né? Que traduzindo do grego é nutrição, tá? Então a relação trófica é uma relação de nutrição entre os seres vivos. Que é o quê? Que é a principal causa para ocorrer a manutenção, a perpetuação daquela comunidade. Poxa, a gente precisa de alimento para a gente se permanecer numa comunidade, não é verdade? Então é a cadeia alimentar que a gente vai falar mais para frente, é questão de, tem os herbívoros, tem os carnívoros, então eu tenho que ter essa questão de níveis tróficos para que eu consiga ter essa perpetuação da comunidade. Então, quais são os tipos de organismos que nós temos atrelados aos níveis tróficos? Temos 3 tipos, são os produtores, consumidores e decompositores. Bom, produtores, falamos isso bastante na aula lá de fermentação, fotossíntese e respiração. São seres autótrofos. Seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. No caso, os vegetais, as cianobactérias, pelo mecanismo de fotossíntese, vão o quê? Os vegetais eles vão absorver a energia luminosa e eles vão transformar depois em energia química, tá certo? Que vai ser, né? Lembra? No caso, carboidrato, o vegetal aí, o carboidrato, reserva de carboidrato, amido, batata, tudo bem? Então elas produzem seu próprio alimento. Depois na sequência eu tenho os consumidores, são seres heterótrofos, são seres que não produzem o seu alimento, eles vão precisar consumir numa fonte externa. E nós temos herbívoros, carnívoros e onívoros. Onívoro somos nós. Nós comemos vegetais e também animais, entendeu? Nós fazemos parte dessa cadeia alimentar. Nós somos onívoros. Eu tenho também os herbívoros, no caso cavalo, cabra, boi. E por fim nós temos os decompositores, são aqueles seres que utilizam da matéria orgânica morta ou de resíduos dela para fazer sua fonte de energia. Eles são muito importantes, são as bactérias e os fungos, porque eles que vão dar o ciclo da matéria orgânica na cadeia alimentar. Eles vão o quê? Utilizar da matéria orgânica morta para degradá-la e vão devolvê-la depois para a terra. De que maneira? Através de sais minerais e gases. Então a cadeia alimentar. A cadeia alimentar nada mais é o que? Uma sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Então percebam aqui, ó, coloquei aqui uma cadeia alimentar, tudo bem? Então eu tenho fluxo energético e fluxo da matéria. A gente vai falar já daqui a pouquinho. Então eu começo tudo com o Sol, então, energia luminosa. Vai aqui passar essa energia luminosa para o vegetal, que vai absorver essa energia e vai fazer a fotossíntese e depois a energia química, a gente já falou sobre isso. Então, são os produtores. Os produtores vão servir de alimento para os consumidores primários. Tudo bem? Consumidor primário é aquele que ocupa o segundo nível trófico. Eu vou falar no próximo slide. Ele vai o quê? Se alimentar do produtor, então ele é consumidor primário. Já o consumidor secundário, no caso, essa águia, gavião aqui, ela vai consumir o gafanhoto. Então, por isso que ela fala consumidor secundário. Percebam que aqui, ó, por que é sequência linear? A flecha aqui, ó, ela é única, ó. Sempre, ó, linear, reto, reto. Tem uma flecha aqui, vai e volta. Então, aqui, ó, o fluxo energético, que é a transferência de energia, né? Eu falei para vocês, ele é unidirecional. Não tem como voltar aqui, entendeu? Não tem como o gafanhoto comer, né? A utilizar o da águia. Tem, isso é completamente impossível. Então não tem uma seta aqui que volte, tudo bem? Então é por isso que ela é unidirecional, perceba. E olha que interessante, as bactérias e os fungos são os decompositores, eles podem ocupar qualquer nível trófico, que eu vou falar na próxima slide.
eles podem ser aqui, ó. Primeiro, segundo nível trófico, primeiro, segundo, terceiro nível trófico, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Então, eu não tenho um nível trófico definido para as bactérias e os fungos. E lembra que eu falei para vocês que eles decompõem e eles retornam a matéria para o meio ambiente? Então, lá, a matéria retorna para o solo na forma de gases e nutrientes. Quem que vai fazer isso? As bactérias e os fungos. Então, o fluxo de matéria, ele é cíclico. Então, começou aqui, a formação dos carboidratos, foi consumido por todo mundo, e depois, no caso, esse vegetal veio a morrer, ou caiu algumas folhas, as bactérias e os fungos vão utilizar esse material, essa matéria orgânica morta, e vão degradar e liberar depois os sais minerais que vão ser utilizados novamente pelos vegetais. Por isso que o fluxo de matéria ele é cíclico. Legal? Então, voltando aos níveis tróficos, eu queria ter ido direto, desde aqueles slides anteriores, mas eu tinha que entrar em cadeia alimentar para vocês entenderem. Então, os níveis tróficos, como eu falei para vocês, que são os níveis atrelados à nutrição, eu tenho aqui, vai ficar bem claro, nessa cadeia alimentar, tem as gramíneas, eu tenho a pré-A, como se fosse um ratinho, ela vai comer, vai se alimentar de gramíneas. Então, essa pré-A, ela vai o quê? Ser o primeiro nível trófico? Mas sim, porque é consumidor primário? Opa, peraí, calma lá que isso aqui é questão de vestibular, toda vez o pessoal erra, tá? Primeiramente, não falei para vocês que trófico é nutrição? Não, as gramíneas, os vegetais, eles produzem seu próprio alimento. Então, eles estão também se alimentando, sabe, eles mesmos, né? Então, eu tenho que falar que, mesmo eles sendo produtores, eles fazem parte do primeiro nível trófico. Tudo bem? Então, o primeiro nível trófico é o nível dos produtores. São as gramíneas. Então, a pré-A, que é consumidor primário, ela vai fazer parte do segundo nível trófico. E não ser consumidor primário, ela vai ser o primeiro nível trófico. Não, porque o primeiro nível trófico são os produtores, tudo bem? Muito atento a isso, hein, gente? Então percebam, eu tenho aqui pré-A, a cobra. Então, 1, 2, 3, terceiro nível trófico. Olha lá, consumidores secundários, porque a cobra vai se alimentar de pré-A, ela é consumidor secundário e faz parte do terceiro nível trófico. E as bactérias, que são os decompositores, vocês estão percebendo que me fala aqui qual nível trófico? Não, porque eles apresentam diversos níveis tróficos, não tem nível trófico definido. Aqui ela pode ser o segundo nível trófico, se ela for se alimentar de gramíneas. As bactérias forem se alimentar depois dos restos das pré-As, vai ser o quê? Primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Se for de resto de cobra, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Então elas não têm um nível trófico definido. Teia alimentar. Teia alimentar, vocês vão falar, nossa, Helder, que confusão, quanta seta. Mas você não falou que as setas são unidirecionais? Sim, tem alguma seta voltando, gente? Percebam se tem alguma seta voltando. Elas são tudo unidirecional. É algo linear, reto, não tem curva, entendeu? Só fiz aqui essa variação aqui porque não queria passar por cima de pássaro aqui, entendeu? Então, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas. Por quê? A hora que a gente for falar de uma comunidade clímax, que vocês vão ver uma floresta, ali é um conjunto de ecossistemas, é um monte de ser vivo convivendo no mesmo ambiente, então não é só uma cadeia alimentar, são diversas cadeias alimentares que elas acabam se cruzando. Então percebam que aqui sempre as plantas vão ser o quê? Os produtores, primeiro nível trófico, e aí tem os consumidores, entendeu? São todos herbívoros. E assim por diante aqui. Depois os consumidores secundários, aqui primário, secundário. Então aqui o gavião ele pode ser, vamos pegar aqui, acho que é a cobra. A cobra pode ser nessa teia alimentar. Se ela participar dessa cadeia só, ela pode ser o que então? Consumidor secundário. Só que se ela entrar nessa cadeia, ela vai ser o que? Então, consumidor primário, secundário, terciário.
Então vocês percebam que numa teia alimentar tem, às vezes, um ser, né? Ele pode ocupar diversos níveis tróficos. Tudo bem? Isso aí às vezes é questão de prova, hein? Ah, é possível numa teia alimentar um indivíduo, um ser ocupar mais de um nível trófico? Claro que sim, ó. Tá aí tá o exemplo. Aqui a cobra pode ser né, primeiro, segundo, terceiro nível trófico ou primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Tudo bem? Vocês não querem nem a questãozinha do Enem. 2013. Olha lá, Mafalda, tinha da Mafalda. Tem que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que, para você, a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como? Vamos lá, gente. Né? A gente conversou isso agora. A vaca ela é um ser herbívoro, então ela vai se alimentar de vegetais. Vegetal não é o quê? São os produtores. Então ela não pode ser produtor, ela não produz mesmo o próprio alimento. Ela é um ser autótrofo. Ela consome, então ela é consumidora. Se ela é consumidora, ela consome já diretamente dos vegetais, ela é consumidora o quê? Primária. Tá aí, ó, difícil. E nem em 2013. Faz muito tempo não. Então, no caso aqui, a vaca ela é uma consumidora primária. E nem 2010. Olha lá. Ó. Tenho aqui um meio ambiente, né? Habitat. Então, eu tenho as populações formando a comunidade, biocinose, que eu falei para vocês. Eu tenho meus fatores abióticos, né? Então formando um pequeno ecossistema. Uma figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Então vamos lá. Ó. Eu tenho meus produtores, são aqui, né, pequenas algas. Lembra que eu falei para você dos bentos, né, lá? Estão fixos no fundo, no caso da lagoa aqui. Olha lá, o caramujo. Aqui ele é céssio. O caramujo vai, né, vai dar bem vagarosamente. Então o que? É aquele errante que eu falei para vocês. Então tudo que eu falei para vocês lá das comunidades aquáticas, tá aí, ó, entendeu? Não tem depois também o bento, desculpa, o nécton, que são aqui os peixes, né? Peixe menor, maior, que eles acabam nadando de forma ativa, livre, tá? E aqui, como eles são microscópicos, seriam os plânctons, o zooplâncton e fitoplâncton, mas que não dá para ver aqui. Então vamos lá. Quem que consome então vai ter uma maior concentração desse metal, no caso do mercúrio? As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos? Não sei, vamos ver. Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas que acumulam maior quantidade de metal. Os grandes peixes, pois acumulam mercúrio presente nas plantas e nos pequenos peixes. Também, vamos ler todas. Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. E aí, as plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas folhas e raízes. Gente, vocês vão ver isso em aulas posteriores, tá? Eu quis aproveitar que a gente está falando de cadeia alimentar, habitat e tudo mais, mas ele está um pouquinho atrelado a uma aulinha mais para frente aí. Mas dá para vocês matarem esse teste de maneira facilmente. Então, se eu tenho mercúrio aqui, o vegetal vai estar com mercúrio. O caramujo, ele vai comer o vegetal, certo? Então, ele vai ter uma concentração de mercúrio. O peixe vai comer um caramujo só, gente? Não, o peixe come 2, 3 caramujos. Entendeu? Dependendo do tamanho do peixe, aí vai comer 4, 5. Então, ele vai consumir muito mais caramujo, logo, ele vai ficar com muito mais mercúrio. E por fim,
essa ave aqui não vai comer um pequeno peixe só. Percebam que ela come aqui o pequeno peixe, o peixe grande. O peixe grande ele come peixe pequeno, então o peixe pequeno também tinha mercúrio, então vai ter mais mercúrio ainda com ele. E quando a ave for, né, se alimentar de peixe pequeno, grande, tudo junto, vai ter mais mercúrio ainda. Então, quanto maior for o nível trófico, no caso ela vai estar aqui, vamos perceber que qual nível trófico vai estar? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou primeiro, segundo e terceiro, quanto maior o nível trófico, maior vai ser a concentração desse poluente, entendeu? Então, por isso que, no caso, é as aves, pois são predadores do topo da cadeia, acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Ela vai comer tudo isso aqui para trás. Ó. Ela vai comer indiretamente, vai ser indiretamente do vegetal. Porque quem se alimentou de vegetal foram os outros consumidores que ela acabou consumindo. Tudo bem? Não é difícil, né? Então, essas questões de ecologia a gente não pode errar, tá bom, gente? Pirâmides ecológicas. Bom, o que vem a ser a pirâmide, gente? Ah, a pirâmide do Egito? Não, é por aí não, né? Groselha que eu falando para vocês. Nada mais é do que a representação da cadeia alimentar por meio de barras, né? Gráfico de barras. É uma maneira de visualizar mais fácil aquela cadeia cheia de setinha. Ah, embora seja unidirecional, mas às vezes é confuso. Imagina eu conseguir colocar uma teia alimentar, não tem jeito. Então, a pirâmide ecológica, ela facilita a visualização, ok? Então, temos aí alguns tipos de pirâmide ecológica. A primeira pirâmide é a pirâmide de número. Então, basicamente número. Então, percebam aqui, ó. Vamos aqui na primeira, que é a direta. Tem capim, ratos e cobra. Capim porque eu tenho bastante capim, que são o quê? Os produtores. Depois vem consumidor primário, que são os ratos, que são herbívoros. Então, olha lá, perceba, eles têm uma menor quantidade do que o capim. Porque precisa de muito capim para alimentar os ratos e precisa de muitos ratos para alimentar as cobras. Então, a de número, sempre o nível trófico, aqui é um nível trófico, aqui é o segundo nível trófico, assim por diante. Sempre o nível trófico superior na direta, ele vai ser menor, tá bom? Vai ter menos indivíduos do que o antecessor, tudo bem? Mas você acabou de falar isso, mas eu não estou entendendo essa aqui agora. Ah, mas eu vou te explicar. Porque aqui, ó, eu tenho capim, novamente são os produtores, eu tenho gado, mas aqui o carrapato já é uma relação de parasitismo, entendeu, gente? Tem algumas questões, tem as exceções. Então percebam, tá diminuindo, mas aí, meu, você acha que num boi grande aí, eu vou ter um carrapato só? Tem boi que deve ter, estou chutando aqui, 30, 40, 50 carrapato, entendeu? Então às vezes eu tenho muito mais carrapato do que gado, tá bom? Por isso que nessa aqui é uma exceção, porque tem uma relação de parasitismo, então eu tenho mais parasitas do que provavelmente o gado. E temos também a indireta. Por que é indireta? Não digo que é parasitismo, o macaco ele não está sendo parasita da árvore, né? Mas ele vai se alimentar de pequenos bichinhos, né, de insetos, tudo mais que vão estar na árvore. No caso também, não sei, aí, banana, bananal. Então percebo que vai ter apenas uma árvore, e nessa árvore pode ter o quê? De uma maneira harmoniosa, 2, 3 macacos, tá bom? Só que tem também o parasitismo. Não vai ter um piolho em um macaco, vai ter diversos piolhos em um macaco. Então essa aqui é uma situação indireta que eu tenho, né? A árvore, que é o habitat do macaco, e depois a questão de parasitismo. Tá? Pirâmide de biomassa. O que é biomassa? Nada mais é a matéria orgânica nossa, entendeu? Então, nossa matéria, né, que é composta, no caso, tecido epitelial, tecido lipídico, tecido ósseo, tal, toda essa nossa massa, ela faz parte da nossa biomassa, a matéria orgânica. Então, eu tenho aqui essa aqui, alfafa, no caso, né, são os produtores. Depois eu tenho meu consumidor primário, que são os bezerros.
e por fim, né, no ser humano. Então percebam que vai diminuindo a biomassa, tá bom? Que eu tenho que ter muito vegetal para alimentar uma boa quantidade de bezerro. Só que só uma pessoa que vai, né? Quanto menos pessoa que vai consumir esses bezerros. Então vai diminuindo a massa de um nível trófico para o outro. Tudo bem? Já aqui é uma exceção. Lembra que eu falei para vocês, a gente tem falado das comunidades aquáticas, por quê? Na comunidade marinha, a base ela é invertida. Vocês vão falar, mas poxa, Helder, eu não tenho que ter mais massa para alimentar o meu zooplâncton? É porque o fitoplâncton ele tem uma alta taxa de reprodução. Ele é muito rápido, sabe? Ele é muito versátil. Então, não dá tempo dele, vamos falar assim, dele diminuir significativamente. Então, eu tenho bastante zooplâncton, que são os microcrustáceos. Eles vão se alimentar das bactérias aqui também, das cianobactérias e do fitoplâncton, mas só que o fitoplâncton, pelo fato de estar se produzindo muito rápido, então logo ele já compõe quase o tamanho desse mesmo nível trófico aqui do zooplâncton. Então por causa disso aqui, tá? É uma exceção. Depois vai diminuindo, peixes menores, peixes maiores, tudo bem? E por fim nós temos a pirâmide de energia, tá? Então as barrinhas, vamos voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês, essas barrinhas, entendeu? Vai ser o quê? Uma energia. Então energia do primeiro nível trófico, energia do segundo nível trófico, assim por diante. Então as barras da pirâmide são referentes à produtividade bruta. Então, mas o que é produtividade bruta? Tá certo? Coloquei aqui, ó, é a quantidade de matéria orgânica produzida na fotossíntese. Então eu tenho lá um vegetal, ele fez a sua fotossíntese, ele em si, ele é a produtividade primária bruta, todo ele, tá bom? Só que lembra que esse vegetal, ele não só faz fotossíntese, como ele também respira, ele tem que viver, poxa. Então, a partir do momento que ele começa a gastar essa energia para respirar, porque a respiração envolve, né, o gasto de ATP, então, a partir do momento que ela começa a gastar essa energia, eu tenho essa equaçãozinha aqui, essa subtração, que é a produção primária líquida, que é igual que a produção primária bruta menos respiração. Então, tudo que ela produziu, aquele vegetal, menos o que gastou, tá? Ó, que foi gasto na respiração, é o que sobrou, que é conhecido como produtividade primária líquida, tá bom? E por que eu falo produtividade primária? Porque são os produtores. Então, se ele está no primeiro nível trófico, logo a produtividade primária. Se está no segundo nível trófico, no caso são os consumidores primários, então é produtividade secundária, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, consumidores, produtividade secundária. Aí se for consumidor secundário, produtividade terciária e assim por diante, tudo bem? Então aqui, ó, essa pirâmide é bem legal para demonstrar isso que eu falei para vocês. Eu tenho aqui uma barra toda, então aqui tudo isso aqui é energia, tá bom? Então toda energia lá, ó, produtividade primária bruta, energia produzida pelo produtor, tá? Só que ele vai gastar, entendeu? Ele vai gastar aí energia respirando. Então essa energia que ele vai gastar, ela não vai ser transferível para o primeiro consumidor, né? O consumidor primário, que vai ser um herbívoro. Ela não transfere. Ela só vai conseguir transferir a energia que da produtividade primária líquida. Tá bom, gente? Ela é o que transfere. E a produtividade primária líquida é a mesma coisa que a produtividade secundária bruta. Tá bom? Que aqui, ó, o herbívoro tem tudo isso aqui. Só que o herbívoro, no caso um ratinho, ele vai ter que respirar. Ele vai gastar uma certa energia para respirar, para se locomover, para andar, tudo mais. Entendeu? Então, essa energia gasta não vai ser transmitida. Por quê? Gastou, perdeu na forma que de calor, respiração, lembra que eu falei para vocês? A gente manter a temperatura do nosso corpo, a gente gasta energia, os animais homeotérmicos, então a gente acaba gastando energia para se manter, né? Então essa energia não vai ser transferida, apenas
a produtividade secundária líquida, que vai ser igual à produtividade terciária bruta, e assim por diante. Joia? Então, olha lá como que cai isso aí, ó. Unesp 2018. Ó. Pô, recente vestibular, hein? Considere a notícia sobre o controle biológico de pragas adotado pela Prefeitura de Paris e as pirâmides ecológicas apresentadas logo a seguir. Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a Prefeitura distribuiu aos moradores 40 mil larvas de joaninhas, predador natural desses organismos e que pode substituir pesticidas. Então, escolha, né, a alternativa aqui. A pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas são. Então, gente, biomassa. Biomassa que vai passando de um nível trófico para o outro. Lembra que eu falei para vocês? Sempre vai diminuindo, né? Porque, eu esqueci de falar, a biomassa é toda a massa que tem nosso organismo. Então, um exemplo, um vegetal. Ele é composto por folha, caule, e vamos pensar, aquele animal ele só vai ingerir a folha, não vai comer caule, né, o tronco do vegetal. Então por isso que aqui vamos pensar aqui, se for um vegetal, aqui essa energia que não foi transferida, entendeu? Que está aqui nas extremidades, é que faz parte do caule. E aqui só seria as folhas. E vamos pensar que aqui é um touro, né? Um boi aí, no caso, um touro tem chifre, a gente não vai se alimentar do chifre dele, o rabo, né? Às vezes, algumas coisas a gente acaba se alimentando, você vai alimentar de algumas partes da carne, entendeu? Então, o que não é aproveitável, tá certo? No caso de biomassa, é essa parte que acaba se perdendo aqui nas extremidades. Então, essa aqui pode ser uma de biomassa, que está diminuindo com, né, a subida, né, no caso da pirâmide. Essa aqui não pode, gente. Pelo amor de Deus, aqui não tem como. Aqui também não. Tudo questão de número, lembra? Essa aqui de número. Número, aqui número também. Lembra que número? Uma árvore com os macacos. Né? Aqui também é uma árvore dos macacos. E aqui um possível parasita. Tá? Então, essas aqui não pode. E a mesma coisa com a energia. Lembra que a gente sempre vai perdendo energia para respirar, manter a temperatura e tal? Então, ela também é unidirecional. Então, pode ser o quê? A número 2, tanto para biomassa quanto para energia. E qual que é a barra que vai representar as joaninhas? A joaninha ela não vai ser um predador desses predadores aqui dos vegetais? Então vai ter que ser o quê? Terceiro nível mesmo. Aqui vai estar a joaninha, vai estar os herbívoros e aqui os produtores. Difícil, gente? Letra B, sem mistério. E por fim, o último assunto. Está acabando já a aula, hoje a aula é um pouco mais curta mesmo. Eu estou olhando aqui o reloginho, está com 53 minutos. Vai dar uma horinha por aí e tal. Eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, aí, uns 10, 15 minutinhos, porque essa aula realmente é um pouco mais curta, tá? Então, sucessão ecológica. O que vai ser sucessão ecológica? É a mudança gradual da comunidade ao longo do tempo até atingir a situação de estabilidade, também é conhecida como clímax. Gente, com o passar do tempo, né, vai mudando as condições para os organismos. Então, vai mudando os organismos que ocupam aquele ambiente, vai mudando as relações entre esses seres vivos. Com o tempo, vai mudando tudo, até que esse ambiente ele busque o quê? Uma estabilidade, um clímax, em que todas as populações elas acabam se coexistindo de uma maneira, né, harmoniosa, em equilíbrio, ok? Então isso se chama sucessão ecológica, são, né, as etapas até que chegue no estágio clímax. Então as regiões não habitadas apresentam condições abióticas adversas. A gente fala que são condições inóspitas, né, que são de difíceis locais para se habitar. Então, um exemplo, um deserto.
vamos pensar assim, um terreno que não tem nenhum tipo de vegetação. As temperaturas, o sol, né, a luminosidade vai incidir diretamente. Já agora numa floresta, essa luminosidade ela vai incidir onde? Na copa das árvores. Então, os animais e os vegetais menores, eles podem até receber essa luminosidade, mas de uma maneira bem menos intensa. Tudo bem? Já numa condição abiótica diversa, no início de um ambiente, né, essa alta temperatura vai estar incidindo diretamente, vai estar deixando o solo muito quente, não favorável, né, ali você cultivar aquela região, ou vegetais virem a se reproduzir ali, né, se multiplicar, tá bom? Uma outra coisa também é que nessas regiões de início é que não tem solo. Um exemplo, rocha. Antes era tudo rocha, né, gente? Então, nós tínhamos aí na fase vulcânica, entendeu? Erupção de vulcões que liberavam as lavas vulcânicas. As lavas acabavam se solidificando e formavam as rochas que com o passar do tempo se tornaram solo, tá certo? Mas são rochas basálticas, né? Do basalto, isso aí é muito conhecido no Paraná, lá com a terra roxa que eles falam, né? O professor de geografia acho que falou para vocês, terra roxa, ela é proveniente da rocha que veio da erupção do vulcão, né? Da lava, então a rocha basáltica. Então, se eu tenho rocha, eu não tenho solo. Então, como que os vegetais vão conseguir fixar as suas raízes? Não tem como. E também a água, né? A hora que acaba chovendo, a água vai bater naquela rocha, não vai conseguir ser absorvida, ela vai escorrer. Então, como que você vive num ambiente desse? Que vai estar incidindo o sol diretamente, né? Nesse ambiente, sem solo, e que a água não consegue absorver? A condição é totalmente inóspita. Então, por isso que tem as etapas. Então, a primeira etapa da sucessão ecológica, ela se chama ecese, que é a instalação dos organismos pioneiros. Os organismos pioneiros são aqueles que não estão nem aí, sabe, gente? Vamos falar o português claro. São aqueles, aguenta pau para toda a obra, sabe? Aguenta tudo. Então, eles são resistentes, eles não exigem muito, porque eles não são tão complexos, e eles têm uma alta produtividade primária. Lembra que a gente falou de produtividade bruta, e aí depois ele gasta com a respiração, se tornando a produtividade primária, a produtividade líquida, né? Que vai ser transferida. Então, como eles são não muito complexos, eles têm metabolismos simples, então não vão exigir muito gasto de energia. Vão respirar, mas não vai consumir muita energia. Então, a produtividade desses organismos elas são altas. E além disso, esses organismos pioneiros, eles vão propiciar condições para que outros organismos venham habitar aquele ambiente. Então, quais são esses organismos? São líquens, musgos, gramíneas e insetos. Líquens é uma relação de mutualismo entre alga, né, e fungo. Então percebam aqui, eu coloquei essa figura, que é uma pedra, então uma rocha. Tá? E como que vai ficar aqui em cima essa relação que eu falei para vocês, mutualística, né, formando o líquen, que é alga e fungo? Porque os fungos, ele não tem aquela digestão extracorpórea, que eu falei para vocês, ele vai fazer o quê? Vai liberar ácidos, enzimas, sobre esta rocha, sobre essa pedra, os fungos, e aí vai começar a degradar, vai formar o quê? Os sais minerais. E os sais minerais, eles servem de alimento para as algas, para fazer depois a fotossíntese. Legal? Então o que acontece? Depois nessa relação, as algas vão servir o quê? De alimento para os fungos. Então tem essa relação harmoniosa, o que faz com que eles consigam viver sobre rochas. E com o tempo, essa rocha vai se tornar o quê? Um solo.
devido à degradação, né, a gente fala intemperismo químico, né? Vocês vão ver isso em biologia, desculpa, em geografia, vocês já não viram. Então aqui nada mais é que um intemperismo químico, o musgo sobre a rocha. A segunda etapa, série ou série. Já percebam aqui, ó, essa fotografia, nas duas fotografias. Eu já começo a ter algum, né, condição de vida melhor do que aquela outra, só naquela rocha. Então eu tenho aqui instalação de organismos mais complexos, organismos como pequenos arbustos, arbustinho, arbusto, entendeu? Pequena árvore, né? Pequena vegetal, e roedores. Então eu já consigo ter organismos mais complexos. Só que esses organismos mais complexos, eles consomem mais energia para se manter no seu metabolismo. Logo, a produtividade primária começa a cair, ela começa a diminuir, tá bom? E aumenta também a biodiversidade e começa a formar o quê? Formação de solo. Percebam que começa a ter um solo aqui não tão profundo, mais raso, mas tem. E por fim, a comunidade clímax, que é quando eu chego no estágio de estabilidade, de equilíbrio. Aqui mais ou menos é um sistema, né? São florestas. Eu percebo aqui são árvores aí com troncos largos, que deve ter uma copa bem frondosa, que dificulta a entrada de luz. Então aqui seres mais frágeis, que não são tão resistentes à luminosidade, eles conseguem se multiplicar, tudo bem? Então ele vai te dar o quê? Condições para que outros seres venham habitar esse local e também se reproduzirem. Eu tenho uma grande quantidade de biomassa, então tem muita massa aqui, e também uma ampla biodiversidade. Porém, a produtividade primária líquida é bem baixa. Lembra que eu falei para vocês que a Amazônia não é o pulmão do mundo, que tudo que ela produz ela consome? Tá aí, ó. Ela não tem uma produtividade primária líquida alta, porque tudo que ela produz, tá certo? Ela acaba consumindo, tudo bem? Então eu coloquei essa figurinha para vocês verem os estágios, né? Como se fosse um resumão da sucessão ecológica. Então tem ECESE, série e clímax. Olha aqui, ó, aqui é tudo rocha. Então tinha praticamente condição inóspita, né? Bem difícil de proliferar seres aqui. Então aqui eu tinha uma rocha, pedra, aí vem os líquens. Eu falei para vocês que aquela relação mutualística entre alga e fungo. Começou a se formar o que? Ó, o solo. Solo raso, mas começou a formar o solo. Devido que a degradação das pedras pelo, né, os fungos que liberavam ácidos, enzimas, foi formando um solo. E depois começou a ser povoado por aqueles organismos mais complexos, arbustos, ervas, e assim vai aumentando. Ó. Sério, ó, o solo vai começar ficando mais profundo, vai aumentando a biodiversidade, né? Até chegar no clímax, que é uma floresta, vamos dizer assim, e olha lá, o solo bem profundo, porque as árvores grandes elas apresentam também raízes profundas. Então, para que elas consigam ficar fixas, elas precisam ter um solo profundo. Não ia ter uma árvore desse porte aqui, né, gente? Que não tem o solo raso. Não ia ter como. E aí o solo aqui, na hora que chove, a água é absorvida aqui pelo solo. Tudo bem? Então, sucessão ecológica, às vezes pode perguntar essas características de como que vai mudando da comunidade até chegar na sua etapa de clímax. Então, primeira questão aqui, ó, diversidade de espécies. Com o passar do tempo, da ECESE, da série até chegar no clímax, vai aumentando, né, a biodiversidade, falei para vocês. A biomassa também vai aumentando. A teia alimentar, ela começa o quê? A se tornar mais complexa. Antes era só uma cadeia alimentar. Lembra que eu falei para vocês, no ecossistema, nós convivemos com diversas cadeias alimentares entrelaçadas? É o que vai acontecer aqui na hora que atingir o clímax. Vai formar uma cadeia alimentar bem densa, bem complexa, né? Bem entrelaçada. Relação de produtividade bruta sobre
respiração. Gente, lembra que eu falei para vocês que os organismos pioneiros, eles não respiravam muito porque eles são bem rudimentares, né? Então, se a respiração é baixa, então a produtividade, essa relação aqui, ela é bem alta, a produtividade bruta, né, alta, sobre a respiração baixa, vai dar uma relação alta, sempre maior que 1, olha lá, nos estágios iniciais. Só que depois, quando vai passando o tempo, igual quando chega numa floresta amazônica, tudo que ela produz, ela consome, então tem uma alta produtividade bruta e uma alta respiração. Então vai dar o quê? Praticamente o número 1. E por fim, produtividade líquida. Essa vai diminuir. Por quê? O que ela produzir vai acabar consumindo. E nós temos dois tipos de sucessão ecológica. Tá? Tem a primária e a secundária. Isso aí que às vezes pode cair. A primária é aquela que ocorre numa área que nunca foi povoada, entendeu, gente? Tem alguns exemplos, como rochas nuas, dunas, ou regiões com lavas vulcânicas petrificadas. Olha que legal essa foto. Percebam que parece uma lava vulcânica petrificada. Era como que isso aqui era antigamente, né? Vamos dizer que vai no Paraná, que tem a terra roxa, das rochas, né? Que eu falei para vocês, as rochas basálticas. Então, é tudo basalto. E conforme vai os líquens, depois vem os musgos, eles começam a liberar os ácidos e vai degradando, né? No temperismo químico, essas rochas. Entendeu? Então, essa aí é a sucessão ecológica primária. Ela vai ocorrer numa região que até então não tinha vida. Tudo bem? Por aqueles organismos pioneiros, que são mais resistentes, né, menos exigentes. Já a sucessão ecológica secundária é o que está acontecendo muito hoje, né? Isso aqui, devido a essa questão dos inúmeros incêndios que estão acontecendo na Amazônia, no Pantanal, pode ser às vezes uma questãozinha de vestibular. Porque aqui ocorre um incêndio, se não houver a derrubada das árvores, ação do homem, tudo mais, só um incêndio, na maioria das vezes, vão queimar mais as árvores mais densas, né? E a vegetação rasteira, muitas vezes, acaba ficando alguma coisa. Entendeu, gente? Aqui, ó, que vocês percebam que queimou todos os troncos aqui, elas estão todas ressecadas, as árvores, mas as gramíneas têm alguma coisa, entendeu? É a mesma coisa que aqui, ó, queimou as árvores, mas alguma coisa ficou essas graminhas aqui, arbustos. Então, a secundária é um local que já teve um ecossistema ali anteriormente. Então, quais são esses locais? Um terreno que foi limpo, um campo que foi abandonado ou florestas queimadas. Então, essa sucessão ela é mais rápida do que a sucessão primária. Por quê? Porque já teve vida lá, então já teve solo, já tinha solo aqui. Não era igual a rocha que eu tinha que fazer um solo profundo, então já tem um solo profundo. Já tenho mais espécies, então já tenho uma biodiversidade maior. Então ela é mais fácil de ocorrer do que a primária. Legal? E para finalizar, 2 testezinhos aí do Enem, para a gente fechar com chave de ouro. 2014. Surtsey, não sei se é assim que fala, é uma ilha vulcânica situada perto da costa sul da Islândia. Olha lá que eu falei para vocês, ó, a erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu em 1960, o que faz dela seguramente a ilha mais nova do Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram musgos e líquens, a gente conversou. Musgos, né, são pequenos vegetais, e líquens. Primeiro o líquen, depois vem o musgo. À medida que as aves foram fixando na ilha, as condições do solo foram melhorando e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 1988 foi observada a presença do primeiro arbusto. Ó, foram 28 anos, viu como que demora, gente? A sucessão primária que eu falei para vocês. O conjunto das alterações ocorridas no meio ambiente descrito é exemplo de, lembra que eu falei para vocês que com o passar do tempo vai mudando as características abióticas desse ambiente,
vai mudando também as populações. Então, com o passar do tempo, essa comunidade ela vai mudar, vai alterar. E esse processo, até chegar no clímax, é a tal da associação ecológica. Então, poxa, questãozinha simples para vocês aí, ó. Vê? Não é difícil, questão de fazer em 1 minutinho para depois deixar tempo para as outras de matemática. Legal? E acertar. Por fim, ó, último teste desse ano do Enem, ó, 2019. Não tem como falar que não tem coisa atualizada, né, desse ano. Tá? Então, no quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, nós temos 2 estratégias, ó, 2 tipos de seres vivos. Então, habitat mais instável e imprevisível, potencial biótico muito elevado, duração da vida curta e reprodução precoce, descendente muitos e com tempo corporal pequeno, tamanho populacional variável. Vamos ver a estratégia 2, o indivíduo 2. Habitat mais estável e previsível, potencial biótico baixo, duração da vida longa e com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior e tamanho populacional constante. Na recuperação de uma área desmatada, deviam ser reintroduzidos primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Gente, foi uma área desmatada, tá? Então já houve colonização lá antes, não foi? Já teve vida antes. Então seria uma associação ecológica que secundária, não é isso? Lembra que eu falei para vocês que sempre vem aqueles indivíduos pioneiros, indivíduos são mais resistentes, menos resistentes, então é isso que a gente tem que buscar, um indivíduo que não seja tão exigente, tá bom? E que tenha uma alta produtividade primária. Então, estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Bom, não sei, competição porque é pequeno, tá muito legal. Estratégia 2, pois essas espécies têm longa duração, o que favorece a produção de muitos descendentes. Lembra que a gente tem que, é igual o fitoplâncton, tem que ter uma alta produtividade, né? Uma alta reprodução? Eu acho que também não. Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Ó, tá legal essa questão, essa alternativa, vamos ver. A D, estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que acontece ao ambiente de uma área desmatada. A área desmatada está estável? Não tá coerente, não. Por fim, estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável da área desmatada. Bom, vendo aí, o que vocês acham? Isso que é chato, né? A aula ser gravada, não tem interação com vocês, não é perguntar. Mas eu tenho que ter o quê? Indivíduos pioneiros, são menos resistentes, mais resistentes e menos exigentes. Então vamos ver lá a estratégia 1, ó, mais instável e imprevisível, o habitat não exige muito, potencial biótico elevado, duração de vida, lá, lembra que eu falei para vocês, reprodução rápida, entendeu? Tá tudo a ver com o quê? O fitoplâncton, né? Que é o do mar, não no caso aqui dessa área desmatada. Descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno e tamanho populacional variável. Então eu acho que é a C, porque é o indivíduo 1, né, gente? Olha lá. O indivíduo 1 porque ele é menos exigente, reproduz rapidamente e tem um potencial biótico elevado. Tá lá, ó, pois espécie apresenta um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. A gente acaba ficando por aqui. Eu estou vendo aqui no meu reloginho aqui, ó, em torno de 1h14, 1h15. Faltou apenas 5 minutinhos. Acho que foi, né, um tempo coerente para vocês não cansarem muito. E eu falei tudo que é assim de início da ecologia, que
costuma cair, né? Tinha mais coisas para falar, mas são coisas que só iam alimentar vocês de informação, mas às vezes informação que não é utilizável, vamos dizer assim. Tudo bem? Mais uma vez, agradeço a atenção de todos. A gente está, né, no WhatsApp, qualquer dúvida, pode chamar a gente, o pessoal da biologia, eu no caso dessa aula, mas se vocês também quiserem chamar algum outro professor, esse professor vem falar comigo da biologia, tá bom? Fiquem à vontade. Um abraço a todos, viu? E força aí, gente. Vamos continuar estudando. Tá chegando a prova. Tchau, tchau.